Outro dia disseram que eu estou me estendendo muito sobre o estudo de outras religiões. Eu, particularmente, eu acho que quanto mais você aprende sobre as religiões, mais se consolida a sua convicção na sua própria religião e você começa a entender melhor, consegue raciocinar melhor e, sobretudo, você foge do fanatismo. Exatamente. Isso é que é o mais importante. Concordo. Do fanatismo, né? Aquilo que já vendem a você, já mastigado, ó, tem que ser assim. Não, não tem que ser exatamente assim, até porque as religiões vivem em mutação. O que me surpreendeu nos últimos, ao longo da minha vida, eu não imaginava isso, é que diminuiu, é impressionante, em vários países a religiosidade. Em outros países a religiosidade aumentou. Quando eu digo países, eu digo regiões. Tem uma pesquisa que apontou que a África e o Oriente Médio são as regiões mais religiosas do planeta. E a Oceania, que fica ali, Austrália, Nova Zelândia, aquela, né, o sul do planeta, né, e o leste europeu, isso é verdade que eu estive lá, apresentam os índices mais baixos de religiosidade. É uma coisa muito curiosa. Por exemplo, a Tailândia foi considerada o país mais religioso do mundo, numa pesquisa realizada pelo Gallup Internacional e foi divulgada essa semana. O levantamento contou com entrevistas feitas com nada mais, nada menos 64 mil pessoas. Olha que loucura, né? Em 65 países diferentes. Muito bem. Os tailandeses tiveram um índice de 94% da sua população que dizem seguir alguma religião. Quer dizer, um número superior até o da China, que em último lugar aparece com apenas 7% de religiosos na sua população. Muito pouco. Agora você vê, a China deve ter alguma coisa aí em torno de 2 bilhões de habitantes. Tá? Nossa. Deve ser por aí. Deve estar batendo. É em torno disso daí. Se a China tem 2 bilhões de habitantes, eu acho que é esse número, tenho quase certeza que é isso. 7% apenas são religiosos. Nós estamos falando de 140 milhões. E nós estamos falando de 1 bilhão 860 milhões de chineses que não têm qualquer religião. Inacreditável. A Oceania, o leste europeu, eu vou arredondar, porque se claro, for isso, metade tem religião. Né? Metade. E são os locais com a menor presença de fiéis. A pesquisa também mostrou uma coisa interessante, que os jovens, especialmente aqueles com idades entre 25 e 30 anos, são as pessoas mais religiosas. Curioso, né? E os fiéis também são maioria entre pessoas de todos os níveis de educação. Então, 80% dos entrevistados com pouca formação e 60% dos que cursaram uma universidade se disseram religiosos. Olha só, quer dizer, quanto menor o nível de instrução, mais religiosidade. Quanto maior nível de instrução, menos religiosidade. Né? Existem, claro, nesses países, algumas coisas a serem consideradas. Por exemplo, existe uma campanha permanente chinesa, permanente, contra igrejas cristãs. O islamismo, todo mundo sabe que é a religião que mais deve crescer nas próximas décadas. Né? E o Brasil conta com uma presença elevadíssima de religiosos. Então, entre os entrevistados, 79% das pessoas, vamos botar 80% para a religião, né? Brasil, 80% das pessoas disseram seguir alguma religião. Mas olha que coisa curiosa, no Brasil, 16% não se consideram religiosos, André. 16%. Desses 80%. Exato. Não, dos 100%. Tá. Não é isso? 16% disseram, eu não tenho religião. Só 2% são considerados, se consideram ateístas convictos. Eles não acreditam nem em Deus. Né? E 3% não quiseram opinar. Quer dizer, nós temos 80%
religiosos e 16% sem religião, que eu acho um número muito grande em termos de Brasil. Pois bem, eles também fizeram uma projeção com relação à presença de religiosos no mundo até o ano de 2050. Então eles acham que o número de ateus vai cair no Oriente, mas não no Ocidente. No Brasil, a estimativa é que em 2050, 86% da população seja composta por cristãos. Eles acham que 9% não terão religião, 4% vão seguir crenças populares, judeus, muçulmanos, budistas, hindus vão corresponder a 0,5% da população brasileira. Quer dizer, eles acham que judeus, muçulmanos, budistas e hindus não vão avançar no Brasil. São pesquisas, né? Sim. São projeções, né? Pode acontecer ou pode não acontecer. 2050, nem sei se eu vou estar aqui, né? Então, é engraçado quando se fala de Brasil, a gente sabe que o brasileiro, a gente sempre fala do católico, tem vários católicos que ouvem o nosso programa. Então, quando se faz uma pesquisa sobre religião no Brasil, eu acho que é até difícil para o próprio Instituto mapear com exatidão. Porque você pode ter uma religião, mas ter simpatia para uma outra religião. Bom, no Brasil é um caso à parte. É um caso à parte. O que tem de católicos, espíritas, é um negócio de maluco, né? O que tem de espírita que batiza filho na igreja católica. O que tem um católico que, tem que usa incenso, tem imagem, em casa uma imagem de Buda. São vários presentes. É verdade. É verdade. Que são messiânicos. Você acabou de descrever a minha mulher. São messiânicos, né? Minha mulher é assim, tem Shiva, tem Buda, tem tudo. Mas uma coisa interessante, como eu disse no início, né? Na Tailândia, 94% das pessoas se dizem religiosas. E apenas 1% se consideram não religiosas, e 1% são ateus convictos, né? 3% não quiseram responder. Na Armênia, são 93% de pessoas que são religiosas. Na Armênia, olha, 93%, hein? Em Bangladesh, são 93%. Olha que índice grande de religiosidade, né? Na Geórgia, a Geórgia é um país remanescente da antiga União Soviética, né? 93% são religiosas. No Marrocos, 93% são religiosas. Deve ser muçulmano, né? Provavelmente. Marrocos é muçulmano, né? Na Holanda, agora olha que loucura. Na Holanda, sabe quantos religiosos tem? Quantos? 26. André? 74% não tem religião nenhuma. Uma queda brusca. Na Holanda. Hein? Que coisa de louco isso, né? Exato. Que mais? Na República Tcheca, eu estive lá, isso é verdade. Religiosos, 23%. O resto, 77%, não tem religião alguma. Quando eu digo não tem religião, não significa exatamente não acreditar em Deus, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O cara não tem religião, não é católico, não é evangélico, não é droga nenhuma, né? Que coisa de louco. Na Suécia, também estive lá, sabe? Lá é pior ainda, só 19% tem religião. Você repara que são países mais ricos, né? Interessante isso daí, né? De cultura bem no Japão, elevada. Isso é que eu caí para trás. 13% de pessoas se consideram religiosas. 13%. Nossa, achei muito pouco para o Japão. Incrível, também. né? É, muito pouco. 7% na China, isso eu já falei, né? Eu caí para trás, nem sabia que era tão pouco. Então você observa que a gente estudando isso, a gente vê, a gente começa a compreender as religiões no mundo inteiro. Sim. Então, por isso é que quando eu digo que esse discurso só Jesus, só Deus, isso não é uma verdade. Você vê que se na China 1 bilhão, né, 1 bilhão 860 milhões não tem religião, se o inferno existisse, não ia caber esse pessoal todo lá dentro, gente. E você também não vê falar em fanatismo na China. Já que não tem religião. Eu caí para trás. Eu não sabia. Mesmo a China sendo considerada um país de origem comunista, tal, mas 7% em 2 bilhões é muito pequeno. E aí vem aquele início da abertura do programa que o senhor falou. É importante também falar num programa de Umbanda sobre isso, porque nos centros de Umbanda entram pessoas de diferentes culturas. Sim. Que não têm conhecimento, nunca viram o que é um preto velho, não entendem o que é uma defumação.
E às vezes as pessoas questionam, poxa, mas aquela pessoa não seguiu o tratamento ou não voltou mais, mas é preciso entender, é preciso ler, é preciso falar sobre outras culturas, sobre os outros povos. Então, esses assuntos são muito importantes para Mas esse frequentador, necessariamente, que vai a um centro de Umbanda, ele necessariamente ele não é um bandista. Nem é religioso. Mas é religioso. Não, ele é religioso. Mas não necessariamente ele é. Quem entra na igreja necessariamente não é católico, não, gente. Não. Sim, mas necessariamente não. Mas pode maioria é. Então, mas pode entrar para conhecer, para rezo e tal, pipipi, tudo. Mas ele não é um católico praticante. Ele sai dali, ele vai a um centro espírita. Sim, vai. Pode acontecer. Tudo é possível. Tudo. No Brasil, tudo é possível em matéria de religião. Ok? Vem aí o segundo bloco com a Jô Castro Neves e Augusto Prates.